meu nome é Bruna Tinohara. Nesse vídeo eu pretendo falar de algumas confusões na física quântica. Quântico vem do latim quantum, no singular, ou quanta, no plural, que significa quantidade. Lá no início da física quântica, um dos primeiros insights que se teve foi com relação ao fato de que o que a gente entende por energia seria em pacotes, quantidades discretas, não contínuas. O que é discreto ou contínuo? Então, um exemplo seria essa imagem aqui, essas duas imagens. Você tem uma situação em que você tem um espectro, algo que você tem todos os valores possíveis, você pode pegar valores intermediários de cores. O discreto seria essa outra situação em que você tem alguns valores pré-determinados e não tem como você acessar valores intermediários, o que acontece com energia, por exemplo, em quântica. É por isso que a gente chama de níveis de energia. Quer dizer que tem um nível, outro nível, e você não tem como acessar algo intermediário. Essa é uma forma de definir, de pensar física quântica, né, no sentido etimológico da coisa. Tem quem ensina também quântica como estudo de coisas pequenas, em nível atômico. Eu não sou muito fã, e nisso a gente entra na primeira confusão, que é a física quântica de fato fala sobre coisas pequenas. Esse pensamento tem sua razão de ser, claro, as pessoas não simplesmente alucinaram que isso seja verdade. A maioria dos experimentos envolvem coisas muito pequenas, como elétrons, né, que é algo que está no átomo, algo muito, muito pequeno. Isso tem a ver, por exemplo, com algo que a gente chama de dualidade onda-partícula. É a ideia de que algo, uma coisa quântica, tanto vai funcionar como uma partícula. Imagina uma bola que a gente está conseguindo pensar como algo no sentido de são forças, velocidade, momento. É uma visão de partícula. Agora você também pode ter uma visão ondulatória. Isso vem do fato de que você tem experimentos em que você vê o elétron como partícula ou como onda. A questão é, existe uma quantidade chamada comprimento de onda de de Broglie, que encapsula bastante essa ideia de dualidade de onda-partícula, porque a fórmula é essa, vou evitar de colocar fórmulas, mas a fórmula é essa. Então, de um lado você tem P, que é o momento. No momento é quantidade de movimento, eu não vou entrar muito nisso, mas é uma ideia de mecânica. É uma ideia que envolve massa, velocidade. E o outro lado tem comprimento de onda, que é ondulatório. Então, essa equação está dando uma equivalência entre onda e partícula. Tem o H ali também, esse H, eu tenho um shorts já em que eu explico o que é o H é a constante de Planck. Os shorts que eu falo sobre Dia Mundial Quântico tem a ver com esse valor aqui. Então, vejam por lá. Você pode pegar a massa e a velocidade de alguma coisa, que é o momento, e associar o comprimento de onda de de Broglie. Isso vai te ajudar a ter uma noção de se algo de fato vai se comportar quanticamente ou não. Aqui eu vou colocar exemplos de conta, desculpa, mas eu tenho que colocar exemplos de conta. A diferença de você pegar, por exemplo, a massa e a velocidade típica de um elétron vai dar um certo comprimento de onda, e a massa e a velocidade de uma bola, né, uma coisa grande, uma coisa que a gente chama de macroscópica, que é grande, não é microscópica. E você vê que o comprimento de onda para algo assim, algo grande, é muito, 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 muito pequeno. Isso quer dizer que a gente não vai ter um comprimento de onda perceptível, e isso acaba implicando em você não ter acesso às propriedades quânticas de algo. Então, legal, dá para entender por que você não associa muito coisas grandes à quântica. Porém, eu queria comentar que você tem tecnologias quânticas, no sentido que você usa a propriedade quântica em algumas coisas que a gente só consegue explicar de forma quântica. Por exemplo, física de materiais. Tem materiais que eles se comportam de um jeito que você não consegue explicar sem quântica. Outra coisa que não envolve tecnologia, mas que é bem interessante, são estrelas de nêutrons. E elas não existiriam se não houvesse propriedades quânticas. Então, a estrela de nêutron é um negócio
bem grande, maior que o planeta Terra, por exemplo, fisicamente. Ela só se mantém estável graças a um negócio que a gente chama de pressão de degenerescência, que quando você esmiuça, ela tem a ver com o princípio de exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli é algo que talvez você tenha visto, mas tem a ver com spins. É algo que você pode associar, por exemplo, às coisas da tabela periódica. Tem essa cara aqui, você conta para cima, para baixo, você sabe que é uma coisa numa mesma camada. Quando você está fazendo essa análise em química, não pode ter spin para cima duas vezes. Tem que ser um spin para cima, um spin para baixo, e assim você vai acompanhando. Então, o princípio de exclusão é justamente esse. Não pode ter dois spins para cima ou dois spins para baixo. Então, é um negócio quântico, porque o spin é quântico. Mas ele está ali influenciando um negócio enorme, como a estrela de nêutron. Outro assunto, já que a gente estava falando de energia e frequência, né? Separadamente, mas você também tem a relação deles juntos. Então, a equação é algo desse tipo, então energia igual ao H, aparecendo de novo, vezes a frequência. Então, a energia é proporcional à frequência. Isso é um insight que se teve com o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é quando você incide luz em uma superfície metálica e você transfere energia suficiente para que os elétrons, que é o que de fato faz com que algo conduza eletricidade, vem de elétron. Se você transfere energia, você faz com que o material conduza eletricidade. Vou demonstrar um pouco usando esse simulador didático do FET. Então, o que acontece é, na física em que você via a luz como onda, o que se espera é que conforme você mais jogue uma luz mais intensa, isso seja suficiente para dar mais energia e tirar esses elétrons, fazer com que algo seja condutor. Essa é a visão anterior. Se perceber que não é isso que acontecia. Na verdade, o que influenciava tinha a ver com a cor da luz, que é bem esquisito. O que a cor influencia? Por que o vermelho não vai fazer isso, mas o azul vai fazer isso? Então tem a ver com frequência. De novo, a frequência é algo que está associado às cores que a gente percebe. Não necessariamente, claro, você tem, por exemplo, se você olha o espectro, você não vê o rosa. Isso porque a nossa percepção de cor também é algo subjetivo. Em última instância, é um processo neurológico, né? O que a gente vê não é algo que ainda vai ser processado nas nossas cabeças. Mas assim, grosso modo, você tem frequências mais altas, que são tons mais para azul, e depois do que a gente enxerga tem coisas, por exemplo, ultravioleta. Ele vem depois do violeta que a gente enxerga. Ultravioleta faz ultravioletas, radiação gama, por exemplo, tudo isso, coisas que a gente não enxerga, mas também está nesse espectro de frequências. Para baixo você tem o vermelho, e depois o infravermelho, depois, por exemplo, micro-ondas, por aí vai. Tudo isso faz parte do espectro de ondas que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Então, legal, ou seja, energia e frequência de fato existe, de fato é importante em quântica, mas a questão é, existe frequência boa ou ruim? Porque muito se fala, eu preciso vibrar na frequência, assim, assado. Quando você vê alguém falando de física quântica no sentido místico, de pura, e o que eu quero falar é que não existe associação de bom ou ruim para frequência. A frequência está lá, a frequência existe. A frequência se associa a uma cor, por exemplo, comprimento de onda, qualquer coisa. Mas a gente não faz juízo de valor, não fala, isso daqui, essa cor é legal, sabe? Isso daqui não é legal. Claro. Radiação gama não é ideal, né? A gente não tá no universo Marvel, então se você receber radiação gama, você vai ter problemas, né, com a radiação, você não vai virar o Hulk. Mas isso não quer dizer que você tem que vibrar numa certa frequência, você não consegue nem acessar isso para começo de conversa, né? Daí é viagem na maionese. E o meu terceiro assunto aqui é sobre o gato de Schrödinger.
Primeira coisa que muita gente associa física quântica ao gato Schrödinger. Então, o que é essa ideia, né? E eu digo ideia porque as pessoas chamam de experimento, mas ele é um experimento mental. É algo que esse cientista Schrödinger teve essa ideia e pensou nesse cenário para ilustrar uma coisa que ele queria falar. O cenário é: você tem um gato dentro de uma caixa e existe um negócio chamado contador Geiger lá dessa caixa. Quer dizer que é algo que tem um componente radioativo. Não vou entrar em física nuclear aqui, mas você tem algo que é estável a princípio, um elemento que é radioativo, mas a princípio é estável. Ele tem uma certa probabilidade de decair e virar um elemento possivelmente não estável. Isso iria matar o gato, certo? Está associado a um veneno no cenário dele. E isso acontece de forma probabilística, porque tem uma probabilidade, a gente não tem certeza se vai decair ou não. Então a ideia é essa: enquanto você não olhar a caixa, você não sabe se o gato está vivo ou morto. Ok, que viagem é essa, né? O que ele está falando? Isso é só uma analogia à ideia da física quântica chamada função de onda. Ela descreve comportamento. Quando a gente fala comportamento, a posição no tempo, velocidade, são coisas que você pode tentar inferir a partir da função de onda. Diferente do que o que a gente tem na física clássica. Função de onda é algo que tem uma propriedade chamada superposição. Então você tem uma função de onda que pode ser composta de mais de um estado. Por exemplo, como eu estava falando de spin, um spin para cima e um spin para baixo. Na física quântica você pode ter essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, no sentido de que você tem uma função, função de onda, que é uma soma probabilística, ou seja, probabilidades dele estar para cima e para baixo. Tem 50% de chance de estar para cima, 50% de chance de estar para baixo. Só de você poder somar estados desse jeito e associar a probabilidade com eles é o que a gente chama de superposição. Então, você tem um estado que, na verdade, é uma soma de probabilidade de estados. E isso está mais ou menos ok, é mais digerível quando você pensa, o negócio como elétron, ou como a luz, que a gente não tem muito acesso, mas se você vai pensar em algo grande como um gato, fica um pouco mais difícil de você entender o que está acontecendo quando você faz a medida. A medida, por exemplo, num negócio que está spin para cima ou spin para baixo, vai fazer com que o spin, a sua função de onda seja ou para cima ou para baixo. Não dá para ser os dois depois que você faz esse negócio que a gente chama de medida, que envolve pegar um equipamento e, de fato, você vai atrapalhar o que está acontecendo quanticamente. Ela vai deixar de ser superposição e vai virar outra coisa, vai virar um estado ou outro. E aí, o que ele está trazendo com a ideia do gato, o gato é como se ele fosse uma função de onda entre vivo e morto. Ele tem uma probabilidade de 50% de estar vivo, 50% de estar morto. Por exemplo, caso o negócio decaia com 50% de probabilidade ou não. E é esquisito porque agora o medir nesse cenário é abrir a caixa. Chamar atenção na estranheza dessa ideia de que medir do que um agente externo é o que vai fazer uma função de onda deixar de estar no estado quântico para virar algo que é só uma coisa ou outra. Isso é um pouco esquisito mesmo. É um assunto que é debatido até hoje, porque dá uma certa margem à interpretação do que afinal é o colapso. O que está acontecendo é instantâneo ou não? O que acontece com essas probabilidades? Tudo isso dá margem ao que a gente chama de diferentes interpretações da mecânica quântica. Então, assim, a quântica ela é bem estabelecida matematicamente. Ela condiz com os experimentos e, nesse sentido, a gente chama de uma teoria bem-sucedida, porque ela tem uma matemática robusta, uma matemática forte, que consegue descrever a realidade. Mas você ainda tem espaço para questionamentos, o que é perfeitamente normal.
O que não é ok é você pegar ideias místicas e falar, nossa, física quântica fala isso, com certeza. Ela não fala isso. Isso não quer dizer que você não pode explorar. Claro, o problema é você tentar vender soluções, vender como se a física falasse isso e isso fosse comprovado por físicos. Não é verdade. Outra coisa, não tente achar que a física quântica vai mudar a sua vida, porque é a lei da atração, que não sei o quê. Isso daí é pegar jargões que estão na física. Lei da atração, inclusive, é algo que se falava na física de Newton, que nem é quântica, né? Que é a ideia de que os corpos se atraem. Você tem a Terra e o Sol, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol por causa da atração das massas, né? Atração gravitacional. Mesma coisa acontece em eletromagnetismo, essa é a lei da atração. Nem é quântica, para começo de conversa. É um negócio que já está desde antes. Existem questões abertas? Sim, que é maravilhoso, porque se não tivesse questões abertas, a gente não faria física, a gente não teria interesse, certo? Estaria acabada. Mas não quer dizer que você pode inventar qualquer coisa da sua cabeça e colocar no lugar do que tem ambiguidade. Para esse vídeo é isso. Eu pretendia falar de 5 assuntos, na verdade. Eu pensei em falar sobre emaranhamento, sobre teletransporte, princípio da incerteza. Tem muitas coisas de quântica que são interessantes para falar, mas é muito assunto transversal. Eu acabei falando de várias coisas, feito fotoelétrico, várias coisas eu tive que falar só para descrever 3 temas, né? E é bom eu recapitular para vocês os 3 temas. Então foram: física quântica é sobre coisas pequenas? Eu falei, não necessariamente. Física quântica tem um conceito de energia boa ou ruim? Não. E o que é o gato Schrödinger e o que é a superposição, que eu escrevi e também coloquei onde que entra algumas conclusões e qual que era a crítica do Schrödinger. Então, é isso por agora. Obrigada pela atenção. Se tiverem outros assuntos de interesse, ou se tiverem interesse nas coisas que eu já comentei que eu estava pensando em fazer, particularmente o teletransporte é uma coisa interessante porque tem a ver com computação quântica também, que é a minha área no momento. Por favor, me falem. Então, é isso por enquanto. Obrigada. Tchau, tchau.